E aí galera, beleza? Eu sou um estudante de computação e eu tô começando esse canal aqui com uma aula introdutória sobre Golang. O meu intuito com esse canal vai ser aprender junto com vocês e ensinar um pouco do que eu sei sobre a linguagem, que é uma linguagem que está vindo começando agora. Eu tenho bem pouco de experiência com essa linguagem. O intuito desse canal é mostrar a evolução minha junto com vocês, e vocês aprenderem comigo e eu aprender com vocês um pouco sobre o Golang, que é uma linguagem aí que eu tô gostando muito de aprender. E eu acho que vocês também vão gostar. Eu vou transmitir um pouco do conhecimento que eu tenho. E vocês me ajudam, eu ajudo vocês, e a gente vai seguindo aí, criando uma comunidade legal. E no intuito, no quesito, esse é o intuito do canal. Eu vou começar falando um pouquinho da história do Go, porque muita gente não sabe. Ele é a linguagem do Google, foi criado pelo Google. Ele vem crescendo muito desde 2009, 2007. Desde 2007 para cá, ele vem principalmente entrando em microserviços, APIs de larga e longa escala. Ele é uma linguagem muito moderna e muito assim para concorrência, e ele está muito, como eu posso dizer, ele está muito em ascensão esses tempos agora, de 2019 e 2020 para cá, pós-pandemia. Ele começou a ter um acréscimo em muitas empresas grandes, como por exemplo Uber, Twitch, Mercado Livre, Nubank. E em sua grande maioria eles estão usando o Go para microserviços, serviços de infraestrutura como Terraform, que tem uma sintaxe um pouco parecida com o Go, mas não são para a mesma... Não, são e não são, mas ele tem um grande papel no DevOps. Muito usado em back-end, em computação em nuvem, ele é muito usado em cloud computing, microserviços, DevOps e fintechs e startups. Ele está sendo uma ótima pedida para quem deseja, como é que eu posso dizer, performance. O Go ele é uma das linguagens que talvez tenha a maior performance, que seja semelhante ao C, de compilação a baixo nível, a nível de máquina, que eu digo, né? Vou falar um pouquinho agora do paradigma do Go, que o Go, muito diferente do Java, que tem essa rinha de galo aí entre o Go e Java. Eles são bastante diferentes no seu paradigma. O paradigma imperativo não está pensando muito como você resolve o problema, mas sim resolver. O paradigma imperativo ele vai muito na lógica de programação mesmo, em como você monta os passos para poder resolver determinado problema. Então, o Go, você programa em Go como você programa em C. Você pega o pensamento algoritmo que você tem e você vai destrinchando em pedaço por pedaço. É muito aquele exemplo de como você vai fritar um ovo. Você olha a geladeira e você primeiro verifica se tem ovo, primeiro abre a geladeira no caso, depois verifica se tem ovo. É bem passo a passo, é bem a linguagem em C. Para quem nunca programou em C, é bem contundente nesse quesito de pensamento algoritmo. É pensar muito como as coisas funcionam em linha, passo a passo. Muito diferente do Java, que é o PO versus o PI, o paradigma imperativo. O PO ele está mais está vinculado mais a entidades, como você estrutura uma regra de negócio, como você modela uma engenharia de software, como você modela a regra de negócio em si. Todo o negócio, todo o comportamento da sua empresa são orientados a classes, objetos, um pouco diferente do Go. O Go ele ainda absorve algumas coisas, como um quesito ali de um exemplo de interface ali, tenta absorver um pouco do polimorfismo que tem o Java com orientação a objeto, porém ele não abstrai tudo isso aí. Ele não abstrai toda a orientação a objeto. Ele extrai alguns conceitos que nem chegam a ser orientação a objeto. Eles chegam mais pro paradigma imperativo mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho da história do Golang. Ele foi criado por 3 engenheiros do Google, se eu não me engano foram 4, que eu não coloquei na lista aqui: o Robert Krismer, o Rob Pike e o Ken Thompson. São 4, mas eu esqueci de colocar outro aí, eu esqueci o nome dele, eu não vou lembrar agora. O objetivo era uma linguagem simples, rápida e eficiente para sistemas modernos. Na época, existia muito problema com algumas linguagens pelo gerenciamento de memória. Já o Go ele tem um garbage collector que é muito superior a várias linguagens. Ele compila a nível de máquina, que nem o C, que nem o C++. Ou seja, ele tem essa performance absurda. Ele foi disponibilizado publicamente em 2009 para outros desenvolvedores começarem a contribuir com o open source dele. E a primeira versão dele estável lançada para a gente usar como comunidade, para poder usar realmente em aplicações a nível de regra de negócios e negócios, foi em 2012, onde teve um compromisso com compatibilidade futura. E hoje em dia ele é usado em grandes projetos, principalmente com inteligência artificial, blockchain, e é muito movido pela comunidade ativa do Google. O Google, em grande parte das aplicações de microserviços do Google em Cloud Computing, tem o Go como a sua essência.
Então é uma linguagem que tá valendo muito a pena investir. Tem uma sintaxe relativamente simples, não é uma linguagem de 7 cabeças, não tem aquela robustez como o Java tem. Ele é muito simples a nível de sintaxe. O nível de sintaxe dele é muito parecido com Python, mas sem a frescura da indentação. Não frescura, mas não tem aquele nível de rispidez na hora de indentar. Porém, ele tem outras, vocês vão ver que ele tem outras frescuras. Para quem nunca programou em Go, para quem já programou sabe que ele tem algumas frescuras com uso de variáveis, o que você usa de memória, os slices, os structs, mas a gente vai ver isso mais pra frente quando a gente começar a praticar um pouco. E o Go é isso. Eu queria falar um pouco antes de passar para a próxima aula, que a gente vai realmente codar algumas coisas. Eu vou apresentar a sintaxe padrão dele, como é que funcionam os padrões de projeto do Go. Eu queria falar uma coisa que é os structs e os slices. Sobre Golang ser melhor que Java, entra muito naquela coisa de depende do que você vai fazer. Porém, o Garbage Collector, gerenciamento de memória do Go, é uma coisa a se elogiar. E as estruturas de dados que eles têm. Eles têm os structs e os slices. No Go a gente não usa os arrays como as outras linguagens usam, que são listas. No Go a gente usa uma coisa muito parecida, porém são slices. E a diferença de array e slices é que nos slices a gente pode guardar qualquer tipo de valor. A gente não precisa definir um valor e a gente não precisa definir um tamanho, porque ele tem um tamanho ilimitado. Mas como assim um tamanho ilimitado? Se não quebra a memória? Não, porque o espaço de memória que os slices eles ocupam, eles não estão diretamente ligados à tua memória RAM, porque se você não está usando aquele espaço, ele meio que ficou ofuscado na sua memória RAM, otimizando totalmente o uso de memória que você vai usar dos slices. E ele tem funções poderosas como append, copy e o slicing, mas não, que são iguais ao Java, mas eles têm um gerenciamento de memória um pouquinho melhor, que aumenta muito estrondosamente a performance em longa escala. Eles têm estruturas dinâmicas para armazenar e coleção de dados, ou seja, você pode armazenar qualquer tipo de dado. Como a gente está falando de coleção de dados, qualquer tipo de dado, um int, um float, um string, um money, qualquer tipo de dado você consegue armazenar no slice. Essa é a diferença dele pro array e também pelo fato dele ser ilimitado, que a gente não precisa definir um tamanho específico para ele. E os structs, que são como você define as variáveis, né? É muito comum tu ter uma tipagem muito forte em linguagens como TypeScript, Java, C, C++. Você tem uma tipagem muito forte em definir o tipo de variável que você vai utilizar. Diferente do Python, do JavaScript, mas esses aí são os outros assuntos. Os structs, eles te obrigam a tu definir um scope de valores para variáveis. Quando você vai usar uma variável, você pode definir um struct. É como se a gente abstraísse o conceito de classe e objeto. Só que não em essência o conceito de classes. A gente está usando um pouquinho das classes, com um pouco de polimorfismo ali, mas eu vou mostrar um pouquinho mais da sintaxe para ficar vai ficar um pouquinho muito mais, bastante claro sobre como funciona todos os tipos de estrutura de dados que a gente está falando do struct. E agora vamos codar. Próxima aula a gente vai falar um pouco mais da prática inicial de como funciona a sintaxe do Go, como funcionam as variáveis, fazer algumas operações matemáticas simples, ver os controladores lógicos, if, else. Não na próxima, mas eu acho que brincar com alguns números, mais, menos, alguns operadores aritméticos a gente vai brincar e fazer uns printzinhos, fazer umas coisas básicas para entender como começa funcionando a linguagem Go. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.